Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Vitale Medicina e Saúde desta segunda-feira. Já começamos o mês de novembro e hoje o Vitale vai abordar o Novembro Azul. Nós convidamos para estar aqui com a gente o Dr. José da Silva Nogueira, que é urologista. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o câncer de próstata. Também com a gente hoje, lógico, como todos os programas, a doutora Manuela Azevedo, nossa companheira aqui de trabalho. Como vai, doutora Manuela? Tudo bem, Dagmar? Tudo certinho? Tudo bem, que bom tê-la de novo aqui no nosso programa. Sim. Qual é o nosso assunto de hoje, doutora? Nosso assunto de hoje é sobre sífilis, né? Infelizmente, uma doença muito prevalente hoje nos consultórios, principalmente no consultório de obstetrícia. A gente vê que a incidência está aumentando bastante. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, vamos tentar dar uma alertada em relação ao diagnóstico, à doença, ao tratamento, né? Olha, é um bom assunto aí pra gente falar e um alerta importante para você aí na sua casa. Ainda hoje o Vitale vem trazer um outro assunto também importante, que é a alimentação. O que a alimentação tem a ver com o câncer, se tem alimentos que realmente estão na nossa alimentação, no nosso cotidiano, que podem aí ocasionar câncer, que são cancerígenos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A nutricionista Michele Tavares vai estar com a gente. Nós vamos conversar sobre alimentação e câncer, ainda hoje no Vitale. Cuidar da saúde é vital. Fiquem ligados porque o Vitale Medicina e Saúde está no ar. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coiffé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coiffé. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde dessa segunda-feira. Hoje, nosso programa quase completa um mês, né? Dia 7 de novembro, já quase um mês nós estamos no ar com o Vitale. Vai ser na próxima quarta-feira que a gente completa, mas a gente já agradece a sua audiência, a todo o carinho que eu e a doutora Manuela temos recebido com todos os nossos participantes, mas também com você que é público, que assiste aqui o nosso Vitale e tem dado um feedback muito bacana pra gente. Obrigada, viu? Mas hoje, segunda-feira, novembro azul, a gente convidou o doutor Nogueira para estar aqui com a gente, que é o Dr. José da Silva Nogueira, mais conhecido como Dr. Nogueira. Como vai, doutor? Tudo bem. O Dr. Nogueira, só para eu repetir, no início do programa eu falei, é urologista, né, e vem falar para a gente sobre câncer de próstata. Aqui, nesse mês, a gente chama muita atenção dos homens, depois do novembro, do outubro rosa, vem falar, chamar a atenção dos homens para o câncer de próstata. Esse câncer tem sintomas, doutor? Então, na verdade, assim, acho que primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que eu considero extremamente importante. E por que é importante? É importante que ele é comum na população masculina. E, na verdade, talvez a maior importância do tema e dessa nossa conversa e da importância da população estar informada sobre a doença é porque ela, na maioria das vezes, na fase inicial, ela é assintomática. Então, assim, não existe nada que o paciente possa perceber nele que vá chamar a atenção para que ele possa ter um câncer de próstata. Então, ele só vai poder descobrir isso, né, numa fase inicial, se ele procurar ajuda, e de preferência a ajuda de um médico. Olha, que alerta importante o doutor Nogueira está trazendo para a gente. Infelizmente, a maior parte das pessoas só descobre o câncer de próstata mais lá para frente, né, doutor? Pela falta dessa visita. Então, na verdade, assim, há tempos atrás isso era o comum, né? Quando a gente não dispunha de exames que hoje a gente tem,
realmente era uma coisa muito triste. O homem, quando ele procurava o médico, até pela falta dos exames que hoje a gente tem, a doença era descoberta numa fase avançada. Hoje não. Se o homem procurar, né, precocemente, ou seja, se ele procurar, né, numa forma de prevenção, né, ou de uma detecção precoce, né, que a gente prefere chamar assim, a gente consegue muitas vezes identificar o câncer numa fase inicial. E qual a vantagem de se detectar uma doença na fase inicial? É que a gente pode oferecer muitas opções de tratamento. O ruim da doença é quando você descobre ela numa fase, às vezes, tardia, em que você, às vezes, não pode oferecer, não tem muitas opções. Ou o doente faz aquilo, ou não tem outras opções. Mas numa fase inicial, não. A gente tem como conversar com o paciente e propor, às vezes, diversas formas de tratamento que se adequam melhor ao perfil do doente e o perfil daquela doença especificamente. Quando o senhor fala em diagnóstico precoce, quão precoce isso é? Com quantos anos ou a partir de que idade o homem tem que ir? Na verdade, sim, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda 2 idades para que o homem possa procurar o auxílio médico, no intuito de prevenção, no intuito de detecção precoce do câncer de próstata. Na população normal, nós aconselhamos a partir dos 50 anos de idade. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer ele se manifesta, na maioria das vezes, na população mais idosa. A gente costuma dizer que o fator de risco mais importante para se desenvolver a doença é a idade. Então, por isso que a gente orienta que é a partir dos 50 anos de idade. Mas, se o paciente tem algum parente próximo, e aí próximo a gente chama quem? Pai, irmão, tio, que já teve o câncer de próstata, ou o câncer de mama, ou ele é da raça negra, que a gente sabe que os pacientes da raça negra têm uma maior chance de desenvolver a doença e muitas vezes os cânceres mais agressivos, nós recomendamos que esse paciente busque o auxílio médico a partir dos 45 anos de idade. Aí, como forma de prevenção, como né? forma de detecção precoce. De detecção precoce que a gente está falando. Agora, quando isso não acontece, quais são os sintomas? O que o homem pode sentir quando isso já está realmente avançado? Então, os sintomas da doença, elas podem se manifestar de 2 formas. Se a doença ela está numa fase avançada, mas ainda localmente avançada, na maioria dos sintomas vão se dever a questões urinárias, né? Mas eu chamo a atenção que esses sintomas urinários que surgem, né, com o envelhecimento, na maioria das vezes não estão relacionados ao câncer. Eu digo isso por quê? Porque isso às vezes é um fator de temor do homem. E são confundidos, né? Confundidos. Os homens, muitas vezes, ele percebe alterações na maneira como ele urina e ele às vezes atribui isso, ele gera uma preocupação de que isso possa ser uma doença mais grave ou até mesmo câncer. Mas isso não é o que ocorre. Mas assim, em fases avançadas, o doente pode ter dificuldades miccionais, pode ser sangramento na urina. E quando essa doença ela está avançada e não está só na próstata, ou seja, ela está avançada de modo sistêmico, né? Ou seja, na forma de metástase, ou seja, naquela que ela assumiu outro local do corpo, né? Esse doente muitas vezes vai apresentar as dores ósseas, né? Que aí é o que a gente não quer, exatamente, o que a gente não quer que aconteça, na verdade. Infelizmente. Agora, em relação ao câncer não tratado, ou até mesmo, essa doença pode deixar sequelas, ou pode levar à morte, doutor? Sim, o câncer de próstata, sim, ele é extremamente comum, né? A gente tem dados que mostram que 1 a cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata, né? Mesmo? Só que é uma doença que tem uma letalidade baixa, ou seja, ela não mata muito, ou seja, apesar dele ter o câncer, eventualmente esse homem pode morrer de outra coisa, mas é uma doença que pode provocar a morte, e não digo nem só a morte, mas um sofrimento, né? Para aquele paciente que não percebeu a doença numa fase inicial, em que essa doença pode provocar, às vezes, sofrimento. Nossa, isso é que a gente quer evitar, né? Fazendo aqui essa entrevista, levando essa informação até você e apoiando essa causa também, esse Novembro Azul, para conscientizar os homens. Estou falando conscientizar porque, geralmente, os homens não são frequentadores assíduos, pelo menos não eram. Isso mudou, doutor? Então, na verdade, eu acho que a grande mudança se deve a isso aqui que a gente está fazendo aqui. É a mídia que tem ajudado muito nesse sentido. E algumas campanhas, às vezes, até por parte do governo. Isso tem mudado, sim. Inclusive, essa questão de que muitas vezes a gente percebe que existe culturalmente de que o exame dói, que o exame é constrangedor. Isso eu acredito que no passado talvez fosse assim. Hoje em dia não. Os homens, até mesmo pelo papel das mulheres que elas desempenham nesse sentido, né? A gente sabe que culturalmente a mulher sempre é orientada a ir ao médico, a ir ao ginecologista, né? Então, assim, as mulheres acabam levando os homens ao consultório ou mostrando a eles a importância também
de se detectar doenças em fases iniciais. Então tem que dar um basta no preconceito, Com né? certeza, com certeza. E procurar o médico. Agora, doutor, o câncer tem tratamento? Quais são os tratamentos usados para o câncer de próstata? Então, a gente basicamente divide a doença em 2 grupos, né? Os pacientes que têm a doença localizada, ou seja, aqueles que a gente conseguiu detectar na fase precoce. Esse paciente a gente pode oferecer basicamente 2 modalidades de tratamento. Ou esse paciente vai se submeter a uma cirurgia, que envolve a remoção de toda a próstata, ou ele vai se submeter a um tratamento com radioterapia. Isso vai depender de quê? Vai depender do paciente e da doença em si. Quando a doença já se instalou e já em fases avançadas, ou seja, a gente chama de doença que está metastática, ou seja, ela iniciou na próstata, mas ela já acometeu outros órgãos. Aí o tratamento é medicamentoso. O paciente faz uso de medicamentos que vão ajudar a conter esse avanço dessa doença. Entendi. Tem a parte cirúrgica, doutor, nesses tratamentos do câncer de próstata? Sim. Então, a cirurgia talvez seja, juntamente com a radioterapia, é a modalidade que a gente emprega nas fases iniciais da doença, né? A cirurgia existe, às vezes, alguma confusão, né? Porque existem várias cirurgias para próstata, né? Então, mas a cirurgia do câncer é uma cirurgia diferente, no sentido que tem que haver a remoção de toda a próstata com algumas estruturas que estão em volta da próstata, né? Lembrando que essa cirurgia, né, por ser uma cirurgia de grande porte, ela pode trazer também consequências para o indivíduo. A gente costuma dizer que o tratamento, muitas vezes ele tem um custo, né? Um custo pessoal, um custo físico, né? Mas que compensa, né, pela possibilidade de a gente estar ofertando o quê? A cura dessa doença. É verdade, a própria vida, né? Com certeza. Tirando dele aí o risco de morte, o risco de... Com certeza, porque a gente sabe que na fase inicial, essa doença a gente consegue ter até 90% de chance de cura. Né? Então, assim, a importância de fazer a detecção precoce está nisso aí, tá? Da gente poder oferecer ao paciente, e a gente sabe que toda doença, às vezes também tratada no início, ela tem menos chance de sequelas. A gente vai operar um caso mais favorável, tratar um caso mais favorável. Entendi. Eu até vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas, né, imaginam isso, embora as pessoas imaginam que algumas doenças podem virar câncer. Assim, algumas doenças da próstata podem virar câncer de próstata, doutor? Não. Na verdade, assim, a biologia do câncer, assim, o nosso corpo, né, ele é formado por células. E por algum motivo, essas células elas passam a se replicar de maneira anormal, talvez até por uma falha do nosso sistema imunológico de detectar essas anomalias nessas células. Essas replicações de células vão originar o câncer. Isso não só na próstata, mas em qualquer órgão, né? E não existe essa possibilidade de uma doença virar um câncer. O que existe é a possibilidade de uma célula normal, ela por algum motivo, ela ficar anormal e se replicar de maneira anormal e aí sim trazer transtornos, né? Trazer o câncer propriamente dito. Eu estou falando isso porque geralmente, né, a gente sabe que não vira, mas você na sua casa pode ter essa confusão e às vezes às vezes está com algum probleminha, né? Às vezes o homem está com algum problema e tem que tratar e fica com medo daquilo, não vai rapidamente, né? Isso é importante, por isso que eu chamei a atenção no início, é a questão dos sintomas, né? A gente tem que entender o seguinte: os sintomas que o homem apresenta com o envelhecimento, no que diz respeito a questão urinária, na maioria das vezes não estão relacionados ao câncer. Isso às vezes é o que você falou realmente. Isso às vezes inibe o paciente, às vezes aí no consultório, porque ele já dá um medo. Ele acha que ele tem uma doença mais grave e na verdade não é isso. Agora, eventualmente, o paciente pode ter as duas doenças. Ele pode ter a doença que leva aos sintomas urinários, que é uma doença benigna, e também ele pode ter concomitantemente um câncer de próstata, que não está sendo responsável por aqueles sintomas, mas também que está presente na próstata. Entendi. Doutor, quanto tempo geralmente leva descoberto o câncer? O tratamento demora muito? Depende da resposta do paciente. Não, na verdade, assim, à medida que se faz o diagnóstico, e aí a gente chama a atenção assim, como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? A gente faz basicamente através de 2 exames. Um exame é o exame físico, que é o toque retal, que é motivo até às vezes de brincadeiras, né, por parte dos homens, né? Mas que a gente sabe que na prática e no consultório, isso não é um motivo que afasta o homem do consultório. E a dosagem de um exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático. Esses 2 exames juntos vão trazer para a gente uma população que talvez tenha a maior chance, né, de, com esses exames alterados, estar portando o câncer de próstata. À medida que eu faço esses exames, e um desses exames, ou os 2,
dão alterados, aí sim a gente vai prosseguir a investigação. Sim. Né? Até chegar numa biópsia de próstata que vai confirmar histologicamente que ali existe realmente alteração celular que confirma a presença do câncer. Esses 2 exames já são os exames comuns de quem vai ao consultório? São os exames de rastreio que a gente chama, de detecção precoce. Hoje em dia, a gente lança a mão, né, de um terceiro exame, né, eventualmente, quando a gente percebe que um desses 2 está alterado, que é o exame que hoje a gente faz atualmente antes da biópsia, que é um exame de ressonância. Uma ressonância da próstata para quê? Para ver se eu consigo detectar por uma imagem, né, uma imagem da próstata pela ressonância, se eu consigo detectar alguma área ali que esteja suspeita realmente dali conter o câncer. E por que eu faço isso? Para na hora que eu for fazer a biópsia, eu conseguir mirar naquela lesão. Exatamente naquela lesão. Exatamente naquela lesão. Porque isso era uma coisa que a gente não fazia antigamente. É uma coisa que é um exame recente que a gente tem incorporado na prática clínica, porque tem ajudado de maneira assim, substancial. Porque a gente tem hoje a oportunidade, né, sendo realizados os 2 primeiros exames, se há suspeita de que esse paciente deve fazer uma biópsia, que ele pode ter um câncer de próstata. A gente lança a mão desse exame, porque aí eu consigo mapear a próstata e tentar fazer uma biópsia mais precisa, para não correr o risco de quê? De eu fazer uma biópsia e não detectar a lesão, porque eu biopsiei no lugar errado. Entendi. Então isso é mais um avanço, que vem ajudando aí no tratamento. O doutor Nogueira atende na Unaconda, Beneficência Portuguesa, né? Atende os pacientes lá que são cuidados, né, de câncer de próstata, que o Unaconda também vem oferecendo esse serviço, também todos esses avanços, né, doutor? Isso. Nós temos uma equipe que, na verdade, ela trabalha nos 3 Unacons da cidade. Então, ele tem 3 Unacons. Isso, né? Que bom. Né? Exatamente. O Unacon pertence ao Oncobeda, o Unacon do Hospital Álvaro Alvim e o Unacon da Beneficência Portuguesa. Nós temos 3 urologistas que fazem parte da nossa equipe e a gente consegue dar assistência a esses 3 hospitais. Eu acho que, em matéria de câncer, eu acho que Campos é uma cidade que até... mas as dificuldades que a gente vê no Sistema Único de Saúde, eu acho que Campos está de parabéns nesse sentido, que a gente consegue ter 3 bons serviços, né? Consegue ter 2 aparelhos de radioterapia para tratar esses doentes. Para levar, né, mais qualidade de vida, qualidade do tratamento, levar recuperação do tratamento, né? Com certeza está sendo bem assistido. Que a gente está falando aqui. Se você tiver outra dúvida, procure o Dr. Nogueira, né? Esse mês vai ser um mês intenso de conscientização, de outras conversas, né, doutor? O Jornal Diário também publicou uma matéria importante com a participação do Dr. Nogueira. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês pela oportunidade. Com certeza nós vamos voltar a falar sobre esse assunto ainda este mês de novembro, para que você tenha mais consciência e converse um pouco mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, a nossa conversa vai ser com a doutora Manuela Azevedo, que é ginecologista obstetra. Vamos falar sobre sífilis. Está preocupante. A gente volta já. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer, Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Muito, moço. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Já estamos de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde. Que bom que você está aqui. Quero agradecer o seu carinho mais uma vez e convidar você, se você quiser, acessar a nossa página na rede social. A gente está com uma página no Facebook, uma Vitale Medicina e Saúde. Pode ir lá, pode curtir, pode compartilhar, pode convidar os amigos também. A gente sempre vai tratando de alguns assuntos aqui do Vitale, também lá. E também nosso canal no YouTube, para você assistir o Vitale. A TV Diário também reprisa o programa, mas a gente coloca também lá no YouTube para você assistir na sua casa, na comunidade aí, na sua comodidade do lar, do trabalho, onde você quiser, fique à vontade. Doutora Manuela, essa vez está com a gente aqui para conversar sobre um assunto importante. Sempre tem trazido outros assuntos para aqui, os convidados, né, doutora? Isso. Mas por que a senhora encontrou aqui essa necessidade de falar sobre sífilis? É verdade que o número tem aumentado realmente? Sim, Dagmar, bastante. O número está aumentando cada vez mais, né? A gente percebe mesmo uma epidemia da doença no Brasil, né? A gente sabe que a gente está tendo um índice de 6,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Nossa! Isso é simplesmente 13 vezes o número de casos aceito pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é um número muito grande. Então é um alerta, né, que tem que ser feito. Exatamente, né? A gente percebe que isso se deve à falta do uso do preservativo, né? Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão tendo relação sexual sem o uso do preservativo. Um pré-natal cada vez menos eficaz, né? As mulheres estão tendo menos acesso ao pré-natal, onde a doença é diagnosticada. Com mais facilidade. Exatamente. Aí, né? E também uma coisa curiosa que é a falta do medicamento. O medicamento que trata a doença, a gente percebe hoje que ele está em falta, a gente está com dificuldade de achar, então por isso que está aumentando muito a doença no Brasil. Verdade. Agora, doutor, explica para as pessoas que estão em casa, o que é a sífilis? A sífilis é uma doença, né, causada por uma bactéria, né, chamada Treponema pálido, e é transmitida pela via sexual, né? A gente não desconhece uma outra via, então pela via sexual a principal via, então daí é onde a gente vê que o uso do preservativo ele é imprescindível. Pois é, gente, é uma coisa que eu não sei, mas faz algum tempo, né, em que as DSTs estavam tão divulgadas, né, as doenças sexualmente transmissíveis, e as pessoas estão, não sei, pelo menos mais assustadas, não sei se Exatamente. na época do HIV, né, as pessoas estavam mais assustadas e usavam mais preservativo. Acho que agora foram deixando no esquecimento e volta a sífilis a assustar. Na década de 80, né, quando começou o boom do HIV, né, e aí começou muito a ser divulgado, muitas mortes por conta do HIV, então a gente percebe que o uso preservativo atingiu aí realmente o seu auge. Hoje, com esses coquetéis, né, de tratamento do HIV, que a gente percebe que hoje realmente um tratamento bem feito, a gente percebe que morre-se muito pouco da doença, então as pessoas estão banalizando o uso do preservativo. Infelizmente. Infelizmente, e com isso está crescendo todas as DSTs que vêm junto, né, o HIV. E aí, no caso, a sífilis. E no caso, a sífilis. Qual que é a preocupação maior e o que pode trazer aí a sífilis na gravidez, na gestante? Então, na gestante, principalmente no início, o abortamento, né? Muitas gestações chegam ao fim precocemente por conta da doença. E não acontecendo isso, a gestação evoluindo, a gente percebe muitos problemas no feto. O feto pode nascer com cegueira, pode nascer com surdez. É mesmo? Pode nascer com malformações físicas. Então, assim, é muito grande mesmo o número de doenças que podem nascer na criança. Agora, descoberta, quando se faz um pré-natal, né, descobriu ali que a paciente, a gestante, está com sífilis. Tem algum tratamento para se fazer?
Tem alguma forma de se evitar isso, doutor, ou não, infelizmente? Não, tem sim. O tratamento tem que ser feito, o tratamento é realizado, é curada, a doença é curada, Dagmar. Então, assim, a gente tem que... tem cura, né? Isso é importante a gente falar para as pessoas. Exatamente, tem cura e, por outro lado, uma vez curada, não significa que você não pode pegar de novo. Pode. Então, não fico resistente. Peguei uma vez, não vou ter mais. Pode pegar. Daí a gente fala que o uso preservativo é mesmo essencial, porque realmente é uma doença que pode ser adquirida novamente. Entendi. E uma vez a gente feito o diagnóstico da paciente, né, porque eu sou ginecologista, trabalho com a mulher, a gente também tem que procurar o parceiro. Muito importante o tratamento do parceiro, porque senão fica passando é transmissível, de né? um para o outro, exatamente. Então a gente tem que tratar o parceiro também. É verdade. Então ele também tem que ver. Para as pessoas que estão nos ouvindo, tá assistindo em casa, é importante saber os sintomas, doutora. Dá para saber se está com sífilis, se não está, ou suspeitar, pelo menos pelos sintomas? Exatamente. Inicialmente a doença se manifesta, Dagmar, com uma feridinha nos órgãos genitais, né? Uma feridinha avermelhada, geralmente com uma bordazinha elevada. Às vezes a gente dá uma atenção, às vezes a gente não dá. E depois de uma semana, 2 semanas, ela melhora. Isso tanto sozinha. no homem quanto na mulher? Tanto no homem quanto na mulher, exatamente. E aí a doença passa para um segundo estágio, que a gente chama da sífilis secundária, em que aparecem manchas vermelhas difusas pelo corpo, né? Em geral, principalmente nas mãos e nos pés. Também entendi. chama atenção. Já é um segundo momento em que a paciente pode procurar. Mais uma vez não procurou, também vai melhorar. E aí a gente chega na fase final da doença, que é a sífilis terciária, onde a gente tem impregnação do sistema nervoso central, podendo levar a paralisia, podendo levar a problema cardíaco, neurológico, respiratório. Exatamente. Então, se não cuidar no primeiro estágio, no segundo, né? Estou chamando aqui de estágio, não sei se é assim, mas nessa primeira fase, na segunda, pode chegar uma mais grave, né? Sim, pode chegar uma mais grave, exatamente, até mesmo com sequelas irreversíveis. Aí, mas em todos esses casos, ela tem tratamento ou chega uma hora aí que infelizmente não vai poder... Em todos os casos ela é tratada, mas em algum momento ela pode não ter uma reversão dos sintomas, mas ela pode ser tratada em qualquer momento. Olha, isso que é O tratamento vai modificar dependendo da fase, né? Na primeira, na segunda, na terceira fase, vai ser um pouco modificado, mas tem tratamento sim. E qual o tempo, né? Quanto dura esse tratamento? A mãe, por exemplo, a gestante, ela vai poder amamentar o filho, né, já que é transmissível? Como é que acontece, doutora? Graças a Deus a doença não passa pelo leite materno. Ah, que bom. Então a mãe pode sim amamentar o seu filho, né? Não é transmissível, passa pela barreira placentária, mas não passa pelo leite materno. Então pode sim, o bebê pode ser amamentado normalmente. Ah, que bom, né? Porque a gente fica com essa, pensando nessas coisas, né? Mesmo estando tratando a sífilis, quanto tempo dura o tratamento, doutora? O tratamento geralmente é feito em 3 semanas. Já é um tratamento rápido, É um tratamento né? rápido, é um tratamento até simples, mas precisa ser feito. E é com medicamento? Com medicamento, isso aí. Medicamento. Não tem nenhuma intervenção. Com antibiótico. Né? Não tem nenhuma intervenção, é um antibiótico mesmo. E esse tratamento, a senhora falou no início da entrevista, esse tratamento está em falta? Sim, está em falta. A gente, por exemplo, não consegue prescrever o medicamento no consultório, a paciente não consegue achar, por exemplo, na farmácia. Está mais sendo agora encontrado em hospital. Eu já tive que levar a paciente para o hospital para poder fazer a medicação no hospital. Faço uma internação, nem que seja de um dia, a paciente recebe a medicação e vai embora para casa. Nossa, olha que perigo, viu, gente? Então, dá para a gente reforçar aqui, né, infelizmente, voltou, né, tá com todo esse perigo, a sífilis, e a maneira... Não tem outra maneira de prevenir a não ser usando o preservativo, né? Não dá para brincar com isso. E isso é importante que a gente fale aqui. Não importa se você, de repente, está namorando já há algum tempo, né? E tem relação sexual. Gente, né? Tem que... A confiança é muita, mas mesmo assim a preservação da sua saúde acima de tudo, né? Porque Exatamente. A gente tem que preservar a nossa saúde, né, doutora? Exatamente. Tem que preservar a nossa saúde e o uso do preservativo ele é fundamental porque não é só a sífilis que a gente está falando aqui, mas inúmeras doenças que são transmitidas através da via sexual. E a gente, lembrando desse fato que a doutora falou aqui, depois dos anos 80, né, que a HIV... Depois que a gente encontrou esse coquetel e que a HIV tem sido tratada, as pessoas
estão esquecendo mesmo desse assunto, enfim, deixa o preservativo de lado, vai levando a vida como pode levar e, infelizmente, é esse resultado que a gente está tendo. É um assunto muito grave, a doutora está falando aqui, né, na gestação o perigo é grande, mas para as mulheres também, em termos gerais, é grande, que é incômodo, né, doutora? Com certeza, para as mulheres também, né? Porque vai levar todos aqueles sintomas que eu disse, todas aquelas sequelas, né? E para a gestação, então, é muito importante, podendo levar a um bebê que acabou de nascer, um bebê já cheio de problemas, cheio de sequelas. O bebê, doutora, ele pode ter a doença? Pode ter a doença. Né? Pode pegar ali, no caso? Sim, é transmitido pela barreira placentária, na verdade muito transmissível, e o bebê pode ter a doença, o bebê pode nascer com icterícia, o bebê pode nascer com hepatite, o bebê pode nascer mesmo com malformações físicas. E se ele não nasceu, mas também nele tem que ser tratado, doutora? A sífilis vai ter que ser tratada nele? Ele é investigado, né? Toda mãe com sífilis, mesmo que seja tratada, mesmo o bebê nascendo, o bebê vai ser investigado. Também, então, se houver necessidade, né? Exatamente, se houver necessidade, ele vai receber o tratamento. Entendi. Olha, um assunto grave, forte. A gente, nos hospitais, esses exames primeiros com o bebê são feitos ali mesmo, doutora? Exatamente. No próprio hospital? No próprio hospital, exatamente. Assim que a mãe já tem o bebê, antes da alta, o bebê já sai todo rastreado. Nossa, para saber, né, se exatamente eles vão ter. Você vai ter que fazer o tratamento se precisar, o tratamento já é iniciado ali mesmo, e é feito já o retorno, né, o tratamento tudo certinho, orientação para a mãe mesmo. Ela tem que acompanhar, doutora? A pessoa que teve sífilis depois tem que ficar acompanhando? Sim, tem que ficar acompanhando. Tem que ficar acompanhando, fazendo exame sempre. E o bebê também tem que ficar sendo acompanhado pelo pediatra para ver o desenvolvimento, para ver se está sendo tudo normal. Lógico. O exame que detecta sífilis é o exame clínico ou tem que fazer um exame de sangue? Exame de sangue. É um exame de sangue, exatamente. Um exame simples, mas é um exame de sangue. Ah, que bom. Que isso aí vai ter acesso mais rápido, né? Vai conseguir fazer nas redes, né? Não é um exame tão difícil de ser encontrado, de ser diagnosticado. Então é rápido. É questão de consciência, em primeiro lugar, questão de procurar um médico rapidamente, assim, que sentir algum desses sintomas, né? Observar bem o próprio corpo, né, doutora? Porque isso a gente sempre fala aqui, é importante você estar atento ao seu próprio corpo, né? As reações do seu corpo, porque aí você consegue precocemente, né, diagnosticar alguma coisa ao médico, o médico diagnosticar e levar esse problema mais rápido possível, curar o mais rápido, né? Exatamente, curar o mais rápido. Então a gente tem que estar atento, né? Caso a gente esteja tendo relação sem uso do preservativo, a gente tem... na verdade, primeiro a gente tem que se conscientizar de que não pode, mas uma vez a gente já tendo feito isso, a gente tem que fazer exame sempre, de 6 meses a 1 ano, tem que procurar, porque muitas vezes esses sintomas que eu falei podem não acontecer. Entendi. Né? Então a doença pode ir aumentando silenciosamente. Aí, né? É verdade. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas a doutora Manuela vai na próxima segunda trazer outro assunto aqui pra gente, ou um convidado para falar, né, doutora? É sempre muito bom. E também segue lá na rede social, a doutora Manuela atende na Clínica AME, né, doutora? Isso aí. Que fica AME, no edifício Platino, sala 1408, telefone é 3026-2002. Isso, quem tiver alguma dúvida, quem quiser mais esclarecimento, a gente pode me procurar lá que a gente conversa sobre tudo. Com certeza. A doutora Manuela também não atende só aqui em Campos, não, viu? Ela passeia por ali pelos municípios e vai atendendo outras pacientes de cidades vizinhas aqui também. Inclusive, vamos agradecer, né, doutora, que ela tem recebido muito carinho das outras cidades, das outras pessoas também pela rede social. Muito, exatamente. Muito, muito carinho. Todo mundo fala comigo, te vejo lá, é muito bom. Verdade. Né? A gente está à disposição, a doutora Manuela, com certeza, também recebendo aí o seu pedido. Até a próxima segunda. Obrigada, doutora. Obrigada a você, obrigada a todos. Um bom dia, uma boa semana, uma semana iluminada para todo mundo. Verdade. Né? Doutora Manuela vai voltar segunda-feira, mas já vou estar de volta. A gente ainda tem uma conversa hoje aqui no Vitale, importante para você. Vamos falar sobre alimentação. Sou uma pessoa que eu acho que vai puxar no meu orelha aqui, viu? A Michele Tavares vai estar aqui com a gente, que é nutricionista, e a gente vai conversar sobre alimentos e o câncer. Já.
cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifé, Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Hoje mesmo eu quando levantei tive uma saudade dos filhos muito grande, muito, moço. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale nessa segunda-feira. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente, viu? Quero agradecer e deixar o nosso canal também do YouTube aqui para você assistir o Vitale durante a semana. No final de semana também a TV Diário reprisa, mas você pode assistir também pelo YouTube, lá no canal Vitale Medicina e Saúde, procura lá. Então também no Facebook você pode encontrar facebook.com/Vitale Medicina e Saúde. Bem bacana a sua participação, pode sugerir pautas também, viu? Pode mandar alguma pergunta, se a gente puder, a gente responde aqui com a doutora Manuela, com certeza. Nesse bloco, o Vitale vem falar de um assunto muito importante. Nós falamos aqui durante todo o mês de outubro, o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Nós agora também trazemos esse tema de Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata. Mas tem um assunto que é muito importante em todas as vezes que a gente fala, o médico fala sobre alimentação. Os oncologistas, os médicos mastologistas, urologistas também sempre falam desse assunto. Por isso que a gente convidou a Michele para estar aqui com a gente, a Michele Tavares, que é nutricionista e que vem falar para a gente da importância da alimentação. Eu sei que é importante para a nossa vida toda, Michele, né? Em geral, né? Uma alimentação boa, tranquila, equilibrada. Mas no corre-corre, as pessoas estão procurando mais rápido, né? Realmente tem uma importância a alimentação em relação às doenças? Sim, muito. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bom sempre falar sobre nutrição, né? Que nada mais é do que saúde. E chama o pai para poder sentar aí, que é importante assistir isso aí. Então vamos lá. No caso, a boa alimentação, ela está ligada à prevenção de muitas doenças, né? Vou te dar um exemplo muito comum. Nessa correria, às vezes a gente acaba ficando horas e horas sem se alimentar e isso pode acarretar gastrite, muito comum. Ninguém merece, né? E muitas vezes acometida a outros hábitos ruins da alimentação, como bebida alcoólica, bebidas gaseificadas, frutas muito cítricas, chocolate, doce. Então, isso tudo pode acarretar gastrite. Outros muito comuns, todo mundo, né?
sempre ouvi falar obesidade, hipertensão, diabetes. Olha quantas doenças a gente tem relacionadas ao mau hábito alimentar. A gente está falando, lógico, a gente trouxe a Michele aqui, estou falando de doutora, né? Mas a gente trouxe a Michele aqui para falar sobre especificamente o câncer, né? O câncer em geral, alimentação, mas é por isso que ela falou tem uma importância enorme. Sim. O mau hábito alimentar pode acarretar tantas outras doenças. Exatamente. E graves também, né, Michele? Porque com a alimentação a gente previne, né? A gente tem que ver a alimentação como longevidade. Quer dizer que quanto melhor eu me alimento, melhor eu vivo, mais livre eu tô dessas doenças. Entendi. Então, agora, faz bem, uma boa geral. alimentação, ela pode mesmo prevenir o câncer ou ajudar a Sim. combater? Sem dúvida. A gente tem alguns alimentos que a gente chama de mutagênicos, né? Que são alimentos que estão ligados ao que vai agravar o câncer, né? Que são aquelas células desordenadas que nada mais é do que vai acarretar um tumor e futuramente a gente vai ter um problema com aquilo. E infelizmente, como você falou, por causa dessa correria, esses alimentos eles estão muito presentes na mesa hoje dos brasileiros. Esses são os alimentos mais rápidos de São fazer? os industrializados, aquele que a gente quer jogar no micro-ondas, que também está ligado, né, ao câncer, e são eles a linguiça, presunto, bacon, muito consumido, né? Eles têm uma substância chamada nitrito e nitrato, que vira uma outra substância que, quando em contato com o estômago, ela se transforma numa substância mutagênica. E é aí que a gente tem esse problema. Infelizmente, né, gente, eu estava conversando isso antes do programa, a gente está muita pressa, todos os dias, um corre-corre, e a alimentação vai ficando de lado. Agora, tem uma preocupação, Michele, também esses alimentos mais naturais, eles estão tão naturais assim? Eles não estão muito cheios de agrotóxicos, essas coisas? Vou falar exatamente neles. É muito triste, né? Porque o tempo todo a gente tem que estar se prevenindo da própria indústria de alimentos, que às vezes a gente lê um rótulo que te promete várias coisas. Outro exemplo é o alimento diet, refrigerante diet. Eu vou aqui tomar ele que eu vou me livrar da caloria, mas em contrapartida você está consumindo um alimento com altíssimo teor de sódio e é aí que está o problema. Tanto para esse tema da gente câncer, quanto para o hipertenso, para acarretar outras doenças, infelizmente acaba fazendo mal. Então, por isso que é importante a gente estar informando. Quanto mais informado você está, mais livre você está desses problemas. Com relação ao agrotóxico, é muito complicado, porque a gente compra no hortifruti, como que eu vou saber de onde vem, qual é a origem daquele alimento, ele está ou não contaminado? Claro que eu sempre vou recomendar plantar em casa. Primeiro, pela economia, segundo, que eu acho que é uma terapia, e terceiro, que você tenha certeza de que aquele alimento é puro. Então, isso já é o maior benefício dele. Mas eu não tenho tempo para plantar, ok, não tenho disponibilidade, não gosto, espaço. Não tem espaço. Então, você procura feiras da roça, lugares que você conhece a procedência e procura se prevenir dos outros lugares que você já ouviu falar. Um exemplo é morango, né? Morango é um dos alimentos que mais tem contaminação. Pois é. Tanto que ele não dá o ano inteiro, porém é um alimento caro. E aí as indústrias, né, ninguém quer perder. Então você acaba vendo aquele morango e compra fora da época e já tem a probabilidade dele ter a contaminação. Assim como o frango, né? Às vezes a gente deixa de consumir a carne vermelha por causa do alto teor de gordura dela, que embora você não veja aquela placa de gordura, se ela tá macia e gostosa, tem muita gordura ali. E acaba preferindo o frango, que muitas vezes está cheio de hormônio e já tem um risco ali, é muito complicado. Então é melhor o frango também, que você conhece uma procedência. Eu prefiro o peixe, né? Porque primeiro que o peixe tem já uma característica antioxidante, que é uma característica interessante para o câncer, né? Que é o que a gente chama de alimentos aliados. Assim como, olha que bacana, né? Como a alimentação boa, ela é interessante. Todos os alimentos que eu vou listar, eles são ricos em antioxidante. E é esse antioxidante que combate os radicais livres, que são característicos de quando, né, acontece aquela modificação das células e a gente está mais propício a ter um câncer. Então, são esses alimentos que vão combater. Quais são eles? Tomate, alho, cebola, feijão, soja, cacau, uva. Tudo isso faz parte do cardápio da boa alimentação. Né? Peixe, castanha do Pará, ou seja, a gente não fala de gordura, a gente não fala de alimentos industrializados, aqueles temperos naturais, que é uma coisa que a gente tem que riscar totalmente do nosso... Riscar, tira. Pega tudo que tem na geladeira e joga fora. Primeiro aqueles temperos prontos. Temperos prontos para feijão, arroz, para carne. Tira isso da sua vida. Michele, mas fica sem sabor. Não fica sem sabor. A gente tem que aprender a usar outros aliados. Cebolinha, salsinha, curry, pimenta.
Gente, existe uma variedade enorme. Né? A gente não conhece porque a gente está engessada nessa praticidade de tempero pronto. É verdade. Porém, você consegue comprar temperos naturais em pó. Acabou. Já tirei o motivo da praticidade. Porque aquele tempero lá, eu já ouvi falar isso, Ele é né? muito rico em sódio. A gente fica tentando falar, mas eu já vi realmente as pessoas falando desse alimento e de que realmente é muito preocupante o alto teor de sódio, né? Desses temperos prontos. E aí é bom a gente riscar de uma vez por todas. A gente falou no início aqui da sua entrevista de alimentos que realmente podem causar câncer. Mas tem aqueles que podem ajudar, assim, Sim. Né, no combate à doença, tem aquele que ajuda a prevenir o câncer. São esses os antioxidantes. Isso que você listou esses que agora há estão pouco. todos. Você vê que bacana, como eu falei. A dieta, qualquer problema que você tenha de saúde, se você tiver colesterol, se você tiver diabetes, se você tiver hipertensão, se você tiver obesidade, muitas doenças, se você tiver o câncer, a boa alimentação, que é aquele hábito saudável, que é a reeducação alimentar, que às vezes a gente nem gosta de chamar de regime. Antigamente era chamado de regime, de dieta. Depois a gente chamou de dieta, agora a gente gosta de chamar de reeducação alimentar. Que é justamente isso, tirar os alimentos ruins e colocar os alimentos bons. Então, se você faz consumo de todos esses alimentos que eu falei, são de baixa caloria, ricos em nutrientes e são os alimentos que devem estar presentes. Esses alimentos que acabam levando ao câncer, eles não têm nenhum tipo de nutriente. Vou te dar um exemplo clássico, refrigerante. Pra que a gente consome refrigerante? Não sei, pra que apresentaram isso pra gente? Não existe um benefício. Alguns refrigerantes, eles são utilizados para desentupir, para tirar a graxa. Como que a gente... Parece que assim, que a gente consome sem saber. Pois que mas a gente sabe, né? Mas a gente sabe. E é muito rico em caloria. Enfim, não tem nenhum tipo de benefício. Quando a gente monta uma dieta, um plano alimentar, sem ver o exame do paciente, eu sei que todas as taxas ruins dele vão diminuir. O HDL, que é o colesterol bom, vai aumentar, o colesterol ruim vai diminuir, as taxas ruins vão diminuir, glicose, então eu sei que é um paciente mais saudável. Agora, Michele, eu queria saber, que muita gente tem essa dúvida também. Seguir uma alimentação mais saudável, mais, pelo menos, com todos esses alimentos, mais, né, ser mais rigoroso com isso, isso é mais caro ou é só mais trabalhoso? Eu digo que nenhum nem outro. Porque o que acontece? Mais caro, a alimentação saudável é muito cara. É caro quando você não se planeja. Tudo é caro quando você não planeja. O industrializado também é caro, Também né? é caro. Vai ver quanto que é um pote de Nutella. Pois é. Que é altamente calórico. Eu sei também quanto é. Não tem nenhum tipo de nutriente. Então, acaba não sendo caro. O ideal é você sempre fazer uma listinha, nunca vá com fome ao supermercado, tem várias dicas legais que a gente pode dar. Sempre que você for, passeia entre vários, capta qual que tem o preço melhor do iogurte, qual tem o melhor preço na carne, qual tem o melhor preço de frutas e verduras. E aí você já vai pegar qual supermercado te dá um valor melhor. Quando você for comprar, não compre, por exemplo, quando eu passo a dieta, eu dou várias opções de cardápio. Você não precisa comprar tudo que tem na dieta. Ao longo da semana você vai mesclando. Uma semana você faz mais uma opção, outra semana você faz mais a outra. Entendi. Se você vai comer um mamão, por exemplo, tem mamão na dieta, não compra 3 mamões. Compra um que você já vai usar ele para 2 dias. Para acabar não estragando. Entendi. Então, as pessoas também podem se organizar dessa forma. Sim, é o planejamento. Né? Planejar para poder se alimentar bem. Que vai ajudar não só no câncer, vai ajudar em outras doenças. Na estética, né? Que todo mundo corre atrás. A gente vai trazer a Michele aqui, eu tô chamando a doutora, não vou te chamar agora de vez. A Michele aqui, outras oportunidades para conversar com a gente também sobre outras alimentações, outros tipos de sistemas, né? Sistemas mais específicos para outros. Esse foi em relação a uma alimentação, né, para a gente prevenir algumas doenças, principalmente o câncer, mas dá para você seguir a Michele no Instagram, que ela tem o endereço, deixou aqui pra gente, né, Michele? Isso. Para que as pessoas tenham um pouco mais de informação e melhorem sua vida e fiquem mais saudáveis, né? Exatamente. Quero te agradecer, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo passar essa informação bacana e espero que captem, né? Com certeza. E comecem, dê um positivo aí na alimentação saudável. Verdade. A gente viver um pouco mais, uma vida um pouco mais saudável, prestando mais atenção na gente, prevenindo doenças, vivendo melhor. O Vitalio vem trazer essa chance para você, essa oportunidade, essa informação. A gente vai se encontrar pelas redes sociais. Quero agradecer também a Beirute Imóveis, né, que veste aqui o nosso estúdio do Vitalio. Agradecer muito a sua audiência e na próxima semana a gente vai estar de volta com outros assuntos interessantes para você. Um grande beijo e até lá.